Nós estamos falando, e eu venho falando desde o início desse ano, em Mateus. No capítulo 1 eu comecei e cheguei aqui ao capítulo 6, verso 11, em sequência. Todos os dias, exceto quando tivemos problemas ou eu viajei. Do contrário, eu estou aqui todo dia. No mínimo 1 hora todo dia expondo. E chegamos aqui à oração chamada do Pai Nosso. Eu já fiz uma reintrodução a ela algumas vezes para reaquecer a mente, para reativar a memória, que é uma coisa que está alzaimada na mente da maioria dos cristãos, não sabem de nada, não querem saber, esqueceram o que souberam, trocaram de perspectiva ou se tornaram tão cínicos que até mesmo sabendo o que um dia souberam, com eles dizem, não, eu já mudei de ideia e acabou. E não querem saber se foi Jesus ou não quem disse. Interessa é o que prometeram a eles, que se eles seguirem o novo modelo, a nova equação, o novo projeto, eles vão ganhar grana. Vão ficar cheios da grana e não vão ter onde gastar, porque vão ser torrados vivos, ou vão ser alagados, ou vão ser ulcerados, ou vão adoecer de todas as doenças possíveis. E vão viver sob os controles mentais os mais horrorosos. E as manipulações que não serão apenas de efeito subliminar, mas de controle direto do pensamento, da mente. Que é uma coisa que sempre existiu espiritualmente, mas que agora começa a existir também por efeito de ação de armas de natureza científica que alteram, que induzem, que emulam emoções e pensamentos planetários. Cada vez mais assim. Aí você está aí, aplaudindo em nome de Jesus o inferno, dando amém para o inferno. E o herege sou eu, que estou aqui todo dia em nome de Jesus, gritando, clamando, implorando para ver se alguém acorda. Se alguma nova geração presta atenção, abre os olhos, vê, percebe, meu Deus. Então, chegando aqui ao dia de hoje, a Mateus 6, que eventualmente o Marcelo pode cortar, para ficar só o texto, Mateus 6, continuando a oração dominical, depois de já termos visto quem é o Pai, o Abba, Pai de todos, nosso, de todos nós, não de alguns de nós, que está nos céus, sobre todas as camadas dimensionais, não é no sky, não é sobre as nuvens, não, é sobre todos os principados, potestades e poderes e camadas dimensionais, cujo nome tem que ser santificado pelas práticas da minha vida, em obediência ao Evangelho, como diz Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 1, dizendo que o Evangelho nos foi dado para obediência em fé no mundo. Nos foi dado para obediência em fé no mundo. O Evangelho nos foi dado para obediência em fé no mundo. Então o Evangelho não me foi dado a não ser para ser obedecido e praticado. É isso que faz de mim um ente santo, não santarado, mas um ente separado dessa cultura de morte, de esfriamento do amor, de implacabilidade do crescimento da iniquidade. Ser santificado é ser separado da maldade pela prática do amor, pela obediência ao Evangelho. Fazendo isso no nome dele, que não é um nome, J-E-S-U-S, não. O nome dele é o conteúdo, é o caráter dele, é a pessoa dele, é o ensino dele. É tudo que é concernente à encarnação, à prática, à vivência, ao ensino, ao pensamento dele. O que não é como ele pode ter o nome que a ele é atribuído, mas não tem nada a ver com ele.
Isso vale completamente para... E aí, quando eu aceito isso e começo a viver isso, o reino de Deus vem. Porque o reino de Deus não vem com visível aparência, ele tem que ser plantado antes de tudo dentro de mim, do meu coração e do seu também. Senão ele não é erguido em nenhuma torre, em nenhum templo de Salomão, em nenhuma catedral, em nenhuma mesquita, em nenhum terceiro templo em Jerusalém, em nenhum lugar desse. Isso é tudo coisa do sagrado, da religião, da relíquia, da idolatria da religião, do relicário idolátrico das religiões, mas não tem nada a ver com a santificação do nome de Deus na vida. Aí vem o reino para dentro de mim, e é a partir de mim que ele pode ir se tornando radioativo e contagiando outras pessoas, pela prática da vontade de Deus na minha vida. E aí eu por isso, que não há pessoa que de fato, lá no fundo do coração, não saiba qual é a vontade universal de Deus para todos os homens. Todo mundo sabe qual é a vontade universal de Deus para todas as criaturas, para todas as mulheres, para todos os homens, para todos os seres conscientes de qualquer dimensão, não só entre os humanos, mas de qualquer dimensão nos céus, na terra ou debaixo da terra. Todo mundo sabe qual é a vontade universal de Deus. Ela está revelada e, como diz o Salmo 19, Paulo diz em Romanos 10, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras são ouvidas até os confins do mundo. Ninguém tem desculpa. Todos ouviram, o testemunho é dado todo dia, toda hora, o tempo todo, para o mundo todo. Ninguém é desculpável. Porque a vontade de Deus está aí como um pavimento para a gente praticar, até o que não tem informação de nada, sabe? E você que diz que carrega o livro aqui, que é de Cristo e da Igreja de Cristo e do Novo Testamento e vive uma vida diabólica como você vive, aí é que você se torna mais indesculpável do que todos os outros, porque Deus não leva em conta a ignorância. Mas aqueles que dizem que souberam a sua vontade e não a praticaram, esses receberão juízo muito, muito maior, como a gente já viu aqui em Mateus 5, Jesus dizendo. E você acompanhou. E se não acompanhou, vá para trás aí no YouTube, veja tudo de novo, pelo amor de Deus. Porque eu não estou brincando do que eu estou falando, eu sei que o que eu estou dizendo aqui tem importância maior do que o secretário-geral. Eu sei que eu não tenho nenhum poder. Faz parte da ironia da história. Que quem tem muito poder frequentemente o exerce para o mal. E quem não tem nenhum poder frequentemente fala no deserto, como uma voz marginal e solitária. Assim, todavia, foi durante toda a história, e não será diferente hoje. Foi assim com Jesus também. É por isso que ele toda hora diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque tem muita gente ouvindo, mas que tapa os ouvidos. E Paulo disse que tanto mais quanto nos aproximássemos dessa hora crucial, mais as pessoas sentiriam um desconforto insuportável com o verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus. E os desconfortos não são agnósticos, ateus, ou isso, aquilo, nem aquilo outro. São os crentes que aderiram a outras coisas, que largaram o Evangelho e ficaram com o coração empedrado, empedernido, e não é um pedacinho de pedra, não. Eu vou até pedir ao Gabiru para ir aqui em cima na minha biblioteca e pegar aquele meu coração de pedra, Gabiru, que está lá na minha biblioteca aqui no andar de cima, em cima da nossa cabeça. Vai lá e pega, por favor. É um coração de pedra mesmo. Porque você vai conhecendo a vontade de Deus e não a pratica, você vai ficando empedrado. Tanto mais quanto você saiba sem praticar, pior você se torna. Por isso,
é que Pedro diz: melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da verdade. Você pode imaginar isso? Que existe um lugar melhor do que o que é nunca ter sabido de nada, nunca ter ouvido nada, ter nascido alienado, sem ouvir falar de coisa alguma, que ainda é um lugar infinitamente melhor do que o seu, que anda aí com a Bíblia embaixo do braço e não tem nada na mente e no coração, e que fica aplaudindo a anti-mensagem contra o Evangelho de Cristo Jesus, vivendo contra a vontade explicitada e declarada de Deus na terra, todo dia, vivendo de ódio e não de amor. E quem não vive de amor não estará fazendo a vontade de Deus neste planeta em circunstância alguma, em tempo algum. Por isso, o reino vem para mim e me potencializa para eu viver e fazer a vontade de Deus na terra. E mexer com os céus. Paulo escrevendo aos Efésios, que até os principados e potestades aprendem com as práticas da verdadeira igreja e dos verdadeiros discípulos de Jesus, vivendo na face da terra, os verdadeiros. Não basta abrir uma porta, botar o nome de igreja, que pode ser só um galpão de defuntos zumbis e vivos, mas com o coração empedrado, como essa pedra com forma de coração que eu achei no Rio Negro, na minha terra, há quase 10 anos, ou há 10 anos, há 9 anos, no ano que a minha mãezinha partiu para o Senhor. Eu tropecei nessa pedra, às margens do Rio Negro, e era um coração, e eu peguei e trouxe, porque eu estava justamente no meio de um momento de oração, acerca do empedramento do coração, que eu via para todo lado, e pedindo a Deus pelo meu próprio, pedindo que o meu coração não se empedrasse, não ficasse assim, formato de um coração, mas natureza de pedra, sem carne, sem sangue, sem vida, sem sentimento, sem emoção, sem nada de Cristo Jesus. Como o coração de tanta gente tem se tornado, tragicamente. Olhe para dentro do seu, não olhe para ninguém do lado de fora. Eu estava olhando para o meu, dizendo: Senhor, me preserva dessa geração doida, louca, ensandecida, endiabrada. Há 9 anos. E tropecei nessa pedra e agradeci. Porque para mim foi quase um grito de Deus, foi uma topada na vontade de Deus. Leva contigo, para você olhar todo dia o que pode acontecer com um coração humano. Conhece a vontade de Deus e não assume praticá-la e vive contra ela, embora na maior de todas as hipocrisias encha o nome, a boca com o meu nome, enquanto o coração vive afastado de mim. Vivem de discursos ideológicos, mas o coração sem nenhum amor, sem nenhuma graça, sem nenhuma piedade. Quem não ama, espiritualmente, está morto. O que me mantém vivo é o amor. E o amor se mantém vivo em mim pela prática da vontade de Deus. E aí a gente chegou no dia de ontem ao pão. Depois de fazermos essa viagem, nessa oração que não é para ser uma reza nem uma mantra, como eu já disse umas 200 vezes aqui, mas é para ser um chão, um pavimento, um piso. O Evangelho está sempre associado, é interessante, desde o Velho Testamento, quando Isaías menciona o Evangelho, pela primeira vez, as boas novas, quando ele fala de bem-aventurados, são os pés daqueles que anunciam boas novas, que anunciam o Evangelho, boas novas. E ele fala dos pés, formosos, ou abençoados, ou benditos, sejam os pés desses que
andam nesse chão. Aí vem Paulo, em Efésios, no capítulo 6, e nos manda calçarmos os pés com as sandálias do Evangelho da paz. Não é da guerra, não é do ódio, é da paz. Então, Evangelho, pé, sandália, chão, caminho, verdade, vida, tem uma associação inseparável, indissolúvel na Escritura desde o Velho Testamento. Para não falar, por exemplo, no livro de Provérbios, que não usa essa palavra boas novas, nem a palavra grega evangelho. Não. Mas fala daqueles que trazem boas notícias, que trazem palavras de vida, que se tornam medicina para a mente, para a alma, para o corpo, que se beneficia. Eu, por exemplo, vivi de um tal modo, desde a minha infância excessiva, minha adolescência extravagante, e meu ministério apaixonadamente enlouquecido na pregação para todo lado, rodando o mundo, querendo morrer, se possível, com 33 anos. Foi assim que eu comecei a pregar o Evangelho, com 18 para 19. Não tinha nenhum olhar para além dos 33, mas a palavra que me habitava é: eu quero me gastar. Aí eu comi o que era pão, o que não era pão, me enchi de tudo que me deram, não dormi, vivi apaixonadamente, pregando. Milhões creram, milhões foram beneficiados. Agora, meu coração ficou todo entupido. Eu carrego na carne as marcas desse tempo, dessas décadas e décadas. Sou a primeira pessoa na minha família a ter adquirido diabetes. Ninguém, nem de um lado nem do outro. Eu fui o inaugurador e não tem nada a ver com a minha genética familiar, mas com o meu estilo de vida. Mas eu só estou aqui ainda hoje, a caminho de daqui a 1 ano e 3 meses fazer 70 anos, porque se de um lado eu me consumi, me gastei todo, e até me fiz mal, na intensidade do estilo de vida que eu adotei durante tantos anos, sem parar jamais. De um outro lado, se não fosse essa palavra que eu preguei, que prego, eu não teria tido a energia vital, nem a força para chegar até aqui. E nesse sentido, hoje, eu estou melhor do que eu estava aos 38 anos de idade, aos 40 anos, aos 45, aos 50, aos 55. Em vários aspectos eu estou bem melhor, até fisicamente falando. Agora, o que me renova e que me enche dessa vitalidade contra tudo, contra todos, apesar de tudo e apesar de qualquer coisa, é a força viva do poder da ressurreição, da alegria de Cristo Jesus e da esperança da glória, que me habitam de maneira viva. Uma glória viva, graça viva, glória viva, pulsando no meu coração, me salvando pela misericórdia de Deus de não me tornar um ser empedernido, como é tão fácil acontecer. Basta você não prestar atenção, que é nessa que o mundo está andando. Aí, como ontem a gente viu, aqui na oração dominical, oração que Jesus disse que é para ser vivida, que é chão, é caminho, é verdade, para se transformar como caminho, como verdade em vida, para ser provada, experimentada, gozada em abundância, para que por essa consciência a gente aprenda a viver contente em toda e qualquer situação,
Aprenda que o Salmo 23 não é uma poesia bonitinha atribuída a Davi, não, é uma verdade que eu conheço e conheci na vida dos meus pais e conheci na vida de outros que com sinceridade viveram com o mesmo pastor, que é Jesus. O Senhor é o meu... Ele é quem cuida de mim. Ele é que com a vara e o cajado me puxam para o lugar certo, me tange, me bate, me põe, me salva, me resgata, me devolve ao caminho, me põe no rumo da verdade. É nele que eu tenho vida e posso tê-la em abundância. Nada me falta, como diz a construção hebraica do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me falta. E quando Davi disse isso, ele não era rei de nada. Ele era simplesmente um jovem despossuído de quase tudo. Mas sabia que vivendo no Senhor nada lhe faltaria. Nada me falta, nem me faltou, nem me faltará. Nem o pão. O pão nosso de cada dia. Como a gente viu o pão para 1000 anos de acumulação. A esses, Jesus diz, como no Evangelho de Lucas, daquele homem que disse, eu vou ficar muito rico, 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 de maré, 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 e vou ficar com bens e víveres e posses e recursos para viver muitos anos, e fez celeiros, conforme a antiguidade, não tinha esse sistema financeiro, bancário que a gente tem hoje. O cara plantava e colhia e guardava grãos, 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 ou transformava em prata e em ouro. E o lugar mais seguro, às vezes, era enterrar em lugares secretos e misteriosos, para terem abundância, para muitas vidas. E Jesus disse, esse é um homem que preenche a definição de insano, de louco, que é o que você paga para... O coaching da insanidade, que acumula, 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 e hoje chega alguém, uma voz celestial, e clama e demanda pela tua alma. E o que tu tens, você não vai saber nem para quem ficará, nem o que vão fazer dessa bagunça toda. A tua vida já é uma desconstrução do significado humano, e o que você deixa é miséria espalhada para todos os lados e ódio plantado por todos aqueles que deveriam ser a sua prole e que se transformarão em adversários e depois inimigos, odiosos e odientos uns dos outros. Porque não houve alegria na satisfação do pão nosso de cada dia. E aí ontem eu disse que o pão não é só o pão físico, é tudo que envolve o processo da alimentação. O pão é também um trabalho nosso, de nossa. O pão é o salário digno de cada um de nós. O pão é, mesmo não tendo emprego, se oferecendo, se entregando para trabalhar, porque emprego para todo mundo não há, mas trabalho para quem quer, na maioria das vezes, não falta. Especialmente se você estiver topando fazer qualquer coisa que seja o suficiente para trazer o pão nosso de cada dia para a sua mesa. E é nosso não porque é meu, e da minha mulher e dos meus filhos, ou generosamente dos meus netos, não. É nosso porque tem que ser para todos no mundo inteiro. Mas a gente já criou um sistema, como eu tenho repetido cansativamente, no planeta, onde 1% do planeta detém a riqueza de 60% da população. E é onde a ambição planetária é alcançar o estilo de vida médio americano. E os cálculos estão feitos. Nós precisaríamos de uma Terra 7 vezes maior do que a nossa Terra, do que o nosso planeta, para que cada habitante da Terra tivesse a possibilidade de viver nas categorias da classe média americana.
Não tem terra, não tem planeta, não tem água, não tem chão para tudo isso. Não tem. Aí tem gente que diz, mas tem tanta terra ainda para ser plantada. Mas ninguém pode transformar o planeta numa fazenda. Ele precisa ser natureza. Ele precisa não ser um planeta agrícola. Ele precisa ser também um planeta natural, de todos os animais, das espécies. De modo que quando eu estou dizendo o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu lucidamente, se lucidez eu tenho, eu estou também fazendo uma apologia pela manutenção de tudo aquilo que não pode perder o equilíbrio sistêmico planetário. Do contrário, não haverá pão para ninguém. Pelo amor de Deus, será que eu estou falando russo, grego, que você não consegue entender? Ninguém fica rico de tudo sem que milhões se empobreçam de tudo. Os recursos são limitados. Então, se sobra com abundância sem tamanho, nas mãos poucas de alguns, vai faltar de milhões e de bilhões. Vai sobrar fome para bilhões de pessoas na Terra. Não é possível que você não consiga entender isso. Quem é você? Ou será que eu estou pregando para uma assembleia de demônios, de diabos, de gente que está mesmo dizendo, idiota, você não sabe não que quanto pior, quanto mais fome, melhor. Esse pessoal que está passando fome é otário. Ou como disse o deputado Marcos Feliciano, é todo mundo da descendência de Cão. Cão, um dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Sem são os semitas, de onde vêm os israelenses, os árabes, os palestinos, são todos semitas. Jafé, todos aqueles que estão mais por Oriente, são descendentes de Jafé, embora esteja tudo já misturado há muito tempo. Não tem mais nada estanque. Tem gente com DNA de Cão no genoma dos descendentes de Sem, tem gente com DNA semita entre os descendentes de Cão, tem gente com DNA de Cão entre os descendentes de Jafé, assim como em cada ser humano praticamente tem DNA de Neandertais. Então, isso tudo é uma grande balela, mas o Marco Feliciano teve a coragem de dizer que a África era o continente da pobreza e da fome, porque eles eram descendentes de Cão por causa da pele negra. Olha só a antropologia dessa figura de atitude perversa. Infelizmente, eu digo isso com tristeza. Porque é um ser que se habituou à mentira. Ele e tantos outros do mesmo tipo, da mesma categoria, infelizmente. Mas é verdade. É triste, mas é verdade. Eu digo com dor no coração. Mas é verdade. E o cara tem o despudor de falar uma coisa dessa. Que está gravada aí, que roda. E que ele nunca veio a público desmentir. Porque a vida e a prática dele confirma isso, pelas escolhas que ele faz todos os dias. Pelos lados que ele assume todos os dias. Então, quando eu digo pão nosso, eu estou dizendo algo muito maior do que vai à padaria e me traz um pedaço de pão. Falando de um sistema todo, porque o pão está ligado a toda a cadeia de produção de alimento, de engenharia socioeconômica, de distribuição mínima de renda, de estados minimamente solidários e justos, de taxações
que diminuam a exorbitância horrorosa da lucratividade demoníaca de pessoas que vão se tornando donas do planeta. Não dá para falar o pão nosso de cada dia, pelo menos para mim não dá, sem pensar no Elon Musk, que é uma pessoa que me preocupa desde que ele apareceu no horizonte imediato aí da história da riqueza trilhardária planetária. E aí o cara vai crescendo com uma ambição voluptuosa, de informações da Terra inteira, de controle tecnológico da Terra inteira, da construção de um planeta alternativo para 1 milhão de pessoas até 2050 em Marte. Porque é um cara que já desistiu da sobrevivência humana na Terra, já está pensando na sobrevivência dos que, semelhantemente a ele, podem ir para longe e inaugurar um novo estado de coisas perversas, porque aonde quer que esses corações vão do jeito que eles são, vão perversificar qualquer planeta, ou exoplaneta, ou qualquer ambiente, ou qualquer dimensão, para onde se mudem vão perversificar isso. Sem mudança de coração, a gente perversifica o que quer que a gente toque. E a gente bebe do cálice da nossa própria maldade. Quando você fala em pão, você também está falando em toda essa estrutura de sociedade que a gente tem. Onde o pão é dominado por alguns, onde o poder está nas mãos de alguns. Poucos. E aonde tem gente com ambições de divindades, como é o caso desse senhor Elon Musk, que é um cara insaciável, que deseja controlar o mundo inteiro, que quer ser amigo de extraterrestres, que dispõe, por causa do dinheiro e da acessibilidade que o dinheiro dá, de informações que são negadas, inclusive, aos congressistas e senadores e governantes planetários. Mas os grandes ricos da iniciativa privada, junto com os governos ocultos por trás de todos os governos e estados, acesso ao impensável que está rolando aqui entre nós, enquanto você fica aí, dizendo as suas besteirinhas, alienado de tudo e chamando juízo sobre você mesmo e sobre o resto do mundo, porque o pão que pode salvar a nossa vida, que não é só feito de trigo, é o pão do alimento, é o pão do emprego, é o pão do trabalho, é o pão da medicina, é o pão do remédio, é o pão da moradia, é o pão da sombra, é o pão da árvore levantada, erguida, frutificando, é o pão dos animais, é o pão da preservação das existências múltiplas na terra, debaixo da terra, nos mares, nos rios. É o pão acerca do qual clama aqui no Apocalipse capítulo 14, sobre o qual eu venho falando desde o tempo que eu era um jovem pastor morando em Manaus, há 50 anos atrás. Quando eu li aquilo a primeira vez, eu levei um impacto que parecia que tinha sido escrito para mim. Quando se descreve no Apocalipse, no capítulo 14, eis que eu vi um anjo voando pelo meio do céu, clamando e gritando em grande voz a todos os que habitam sobre a face da terra: temei a Deus e dai-lhe glória, a Ele que criou os céus, as muitas dimensões, camadas e existências, os céus, a terra, os mares que ocupam 5% do planeta, sem cujos mares não pode haver vida na terra, e não é só água no mar, é vida no mar, é saúde no mar. Ele que criou os céus, a terra, os mares,
os rios. E eu morando no Amazonas, pensando logo na multiplicação das águas. E ele conclui, o anjo, dizendo: temei aquele que criou todas as fontes das águas. E a gente sabe que a maior commodity do planeta é a água. Que a gente está poluindo e estragando e acabando. Vai haver guerra pela água na Terra. Hoje eles estão guerreando por causa do petróleo. O Maduro quer incorporar 75% da Venezuela. Acharam petróleo lá como se ele já não tivesse petróleo, sem saber nem o que fazer. Agora, o petróleo é só uma desculpa. Porque a Venezuela tem mais petróleo do que todos os outros países petrolíferos. Petróleo inexplorado. Riquezas inexploradas. O que ele quer é só criar uma confusão para ver se mantém na posição por mais um período de ditatorialidade, esmagando esse povo infeliz da Venezuela, que eu pessoalmente já conheci em diversas outras ocasiões, vivendo com muito mais felicidade e liberdade extravagantemente maior do que agora, onde já não há essa coisa lá. Mas você assumiu o seu Alzheimer e o seu esquecimento. E não quer entender que esse pão nosso tem a ver mais com olhar em casa. Em casa todo mundo está comendo. Não é pão meu, é pão de todos nós, é pão da terra, é pão do mundo. Como Jesus disse, e ele próprio se ofereceu como analogia suprema desse pão. Quando ele falou que ele era o pão da vida, aqui no Evangelho de João, onde ele fala recorrentemente sobre o assunto, quando ele fala que ele é o pão da vida, e convida todo mundo a se alimentar dele. Aí os religiosos judeus disseram: olha, o pão quem nos deu foi Moisés, quando fez o maná cair do céu, como se Moisés tivesse esse poder. Coitado do Moisés, não conseguia nem fazer o rosto dele parar de desvanecer, escondido atrás de um véu, de acordo com Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 3, até o fim da vida, para que os filhos de Israel não percebessem a desvanecência de Moisés, que tinha perdido todo o brilho. Mas os religiosos: não foi Moisés que nos deu o pão dos céus. E Jesus disse: não foi Moisés. Aquele pão, quem come daquele pão perece, como toda aquela geração pereceu, morreu no deserto. Como esse outro pão que é tão importante para a manutenção da vida cotidiana de todos os humanos, enquanto estiverem vida e saúde, no ciclo deles de habitação planetária. Mas é mais do que isso. O pão vivo que desceu do céu é o meu Pai que vos dá. E ele não tem período de 24 horas. Ele é o pão que todo aquele que dele come, todo aquele que desse pão se alimenta, por meio dele, e Jesus vai mais adiante e diz: por meio desse pão que sou eu, por mim viverá. Por mim viverá significa viverá a minha vida. A minha vida estará nele e ele estará vivendo a minha vida. Porque não existe divórcio. Eu não posso dizer que sou de Jesus sem viver a vida de Jesus. Isso não significa ser celibatário, não casar, não ter casa, não ter onde reclinar a cabeça. Não, isso é para alguns, poucos, que ele chamou para viverem assim. E até entre os que ele chamou para viverem desse modo, nem todos viveram desse modo. Teve gente que voltou para casa, que tinha mulher, que tinha filho. Nem todos se dedicaram completamente a uma vida sem volta para um lugar chamado casa, família, home. Gente como Paulo, que
foi da estrada de Damasco embora, até ser decapitado em Roma, mas não voltou nunca mais para lugar nenhum, porque a vida dele foi a de um verdadeiro hebreu, cruzando fronteiras e fronteiras e fronteiras, indo adiante, empurrando a consciência do Evangelho cada vez mais adiante em cada lugar, cultura ou geração, onde ele chegasse e dizia: eu me faço de tudo para com todos, para ver se leva alguns ao conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Esse pão, portanto, tem todos esses elementos de composição que tem que ser nosso. Começa com a materialidade daquilo que satisfaz o meu estômago. Porque uma das maiores tentações da vida é não ter pão. Foi por aí que o diabo começou com Jesus. Você lembra disso? Foi: transforma essa pedra em pão. Você não está com fome? Depois de 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, sem nada, está morrendo de fome, tadinho. Por que você que tem esse poder todo, não transforma pedras em pães? Aí Jesus diz a ele o que diz a ele em ti hoje, em você hoje. Está escrito: diabo, nem só de pão viverá o homem. Não é só das materialidades imediatas desse pão. Esse pão é essencial. A gente precisa. E o que eu estou praticando aqui, 40 dias e 40 noites de jejum, não foi assim que eu vivi do dia que eu nasci nem até o dia de hoje. Eu comi pão todo dia. E eu vou precisar comer pão todo dia enquanto eu estiver neste corpo aqui na terra. Mas eu não existo para cultuar a materialidade de nenhuma forma, de coisa alguma. Eu estou aqui para colocar em primeiro lugar o pão que vem do céu e que projeta a vida não só para alguns anos na terra, mas nos faz ser projetados para a vida eterna e para a consciência dela, que faz a própria aquisição do pão se tornar algo com uma dimensão de consciência e de lucidez. Te dizer que o pão não é só meu, é nosso, que me dá o prazer e a alegria de ganhar não o pão para mim, mas também de progredir e ganhar para outros. No mundo onde até os filhos, para conseguirem pão dos pais, precisam entrar com ações judiciais, porque o cara não tem coração para dar pão aos filhos que ele gerou. Só porque ele e a mulher se separaram e agora ela está casada de novo, ou tem um namorado. Quem passa fome são os filhos que ele pune, porque é perverso. E o amor se esfriou do coração de todos, inclusive a paternidade e a maternidade estão em estados falimentares. Mas o cara não entende. Para os filhos dele. Vai entender para quem mais? Para quem está gemendo na África? Ou no Vale do Jequitinhonha? Ou aqui em Brasília, na maior favela já do Brasil, cujo nome eu vivo esquecendo. Toda vez que eu vou pensar no nome, eu esqueço. Você lembra qual é o nome? Como? Sol Nascente. Que passou ultrapassou a Rocinha, no Rio de Janeiro. Sol Nascente. Olha o nome mais irônico. A maior favela do Brasil, em Brasília, nos arredores, aqui numa das cidades satélites, no entorno, e se chama Sol Nascente. Sol de quê? Só se for o sol das bolhas da gente, da fome da gente, da miséria da gente. Porque esse sol que está nascendo para matar cada dia mais.
Mas quem é que pensa nisso? Eu sei que eu estou falando sozinho. Eu sei que é muito pouca gente que quer ouvir isso. Eu não estou assim, iludido, não. Eu estou aqui lúcido e consciente do meu lugar, do meu papel, do meu chamado, da minha vocação em Cristo Jesus para dizer a verdade. Mesmo que eu a fale sozinho, mesmo que ninguém queira ouvi-la, eu estou na companhia de profetas que não foram aplaudidos nos palácios, nem pela maioria, que não tiveram milhões e milhões e milhões de seguidores. Não, eu estou na companhia daqueles que entram pela porta estreita, no caminho estreito, acerca do qual Jesus diz que são poucos os que acertam com ele, porque a maioria vai no fluxo da loucura. Aonde tiver mais gente correndo para lá é para onde essa massa insana corre junto, sem reflexão nenhuma. São seres desmemoriados, descerebrados, despensados e completamente destituídos de humanidade crescente. A cada dia se torna pior. Aí como é que esse mundo pode ter esperança se a gente lidando com coisas básicas como o pão, a gente não chega a uma conclusão mínima de que não basta eu comer? Aí tem gente reclamando para todo lado, não, a violência no Rio de Janeiro. Cara, coloque pão na mesa de todo mundo. A sua educação para todo mundo, pão para todo mundo, um SUS que não seja só uma rede, mas que tenha toda sorte de medicação, de medicamento, e de prontidão, e de serviço rápido, e de médicos sinceros, e não carrapatos, sanguessugas. Porque a boa parte dos médicos se tornaram sanguessugas. Eu me lembro do tempo da medicina altruísta, que o cara reservava ali uma parcela do seu dia para atender de graça. Como eu tive um avô que chegou a ser governador, vice-governador, mas achou que a melhor maneira de servir o próximo era ele mesmo cuidando das pessoas. Hospital, botou a família num canto da casa e atendeu os pobres e os miseráveis no hospital até morrer. Esse tipo de gente acabou. Se aparecer um cara desse aqui, vai dar 50 minutos de fantástico. Mas só serve para isso, para uma matériazinha e pronto. Para ser esquecido, não para virar uma prática, um desafio, um projeto, uma proposta. E os médicos? Meu tio, que já partiu, que era um médico. Meu sogro, que foi médico. Todos os médicos, até alguns 50 anos atrás, pelo menos, reservavam um tempo da sua carga horária para atender pobres e necessitados e quem não podia pagar. Agora, isso você só encontra nos Médicos Sem Fronteira, que já é um grupo de pessoas ultra altruístas, porque do contrário, entre nós, eles já não estão mais saindo das faculdades assim. A faculdade está tirando as faculdades mentais, emocionais e afetivas das pessoas. Saem seres empedernidos que só pensam em grana, em dinheiro, e aonde vão passar as férias e em que castelos vão se hospedar. Infelizmente, é nesse estado que nós chegamos. Agora eu estava dizendo, você está falando de violência urbana, de insegurança para todo lado. Não tem como ser diferente. Não tem como. A polícia não vai conseguir policiar, ela vai se corromper, vai virar milícia. Não tem como. Os garotos das comunidades pobres
precisam comer pão, mesmo que tenham que vender pó, vender droga, vender crack. E aí, a falta do pão cria um abismo que acaba se transformando em todo tipo de miséria, de violência. Porque nem só também de pão vive o homem, mas também vive de educação, de medicina, de conhecimento, de ciência, de oportunidade, de chance, de equivalências mínimas, de aquisição de trabalho, de assalariamento, de oportunidade. Tudo isso tem a ver com o pão nosso de cada dia. Quanto mais complexa fica a sociedade, mais o conceito do pão se dilata. E o pão nosso de cada dia vira também ciência nossa de cada dia. Conhecimento, aprendizagem, ensino. Vira tudo. Vira meio ambiente, vira tudo que eu já falei aqui. Sem ter esboçado nada, eu não venho aqui com nada esboçado, eu venho aqui para derramar a verdade do coração. E falar a verdade da vida em nome de Jesus. De modo que nunca mais você vai poder olhar para o pão e pensar que o pão é só aquilo. Ele é tudo isso. Quando você diz, o pão nosso de cada dia, Pai nosso, o pão nosso, você está falando disso tudo. E você está orando por isso tudo. E você está tendo com esse conjunto de alimentos que tem no pão a sua materialização mais óbvia. E tem na palavra que sai da boca de Deus, que deixa eu te dizer, não é só o que está aqui entre essa capa e essa capa do livro que você chama Bíblia, e que significa biblioteca, Biblos. Não apenas nessa biblioteca, tem gente que diz, Deus, a palavra de Deus está na minha biblioteca. E eu ando com ela. Está também aqui. E tem coisas na tua biblioteca que já ficaram vencidas. Mas as palavras de Jesus permanecem eternamente e não tem prazo de validade. É para essa palavra que você é chamado a crer e a encarnar. Essa palavra não tem reinterpretação, nem reedição, nem prazo de validade. É única e perene. Deus falou já muitas vezes, de muitos modos e de muitas maneiras, aos nossos antepassados, através de profetas e de muitos outros modos diferentes. Mas diz o escritor de Hebreus no capítulo 1, nesses últimos dias ele nos falou através de Jesus, do seu Filho, do Cristo encarnado, que é a expressão exata do ser dele, para o ser humano aprender como homem deve ser, quem Deus é e como homem deve ser, aprender quem Deus é e como homem deve ser, aprender quem Deus é e como homem deve ser. Quando eu digo homem, pelo amor de Deus, me poupe, eu estou falando do gênero humano, e não de pintos e pepecas, ou de gêneros, de opções de outra natureza. Estou falando da generalidade universal, não me cansem, por favor, também. Estou cansado também de tudo isso. É exaustivo demais viver nessa geração de detalhamento de vida, só discursos, e de grande hipocrisia. O pão nosso nos dá hoje como consciência, porque se eu não receber de ti consciência, o pão vai se transformar apenas numa acumulação na minha mão e numa ausência brutal e mortal na existência de milhões. Por isso, por favor, nos ajuda a entender a amplitude do significado desse pão. É o que eu te peço, Senhor Jesus, que tu nos faças compreender agora, nesse dia, nessa hora, em teu nome.